E aqui eu fiz no meu escritório, como vocês podem visualizar. Mas a minha vida tá isso aqui, igual esse quarto, uma bagunça. Então eu preciso organizar isso aqui, tá? Você já deve ter ouvido aquela frase: ambiente bagunçado é sinônimo de vida bagunçada. E pra mim, isso foi uma verdade. Eu estava usando a sala da minha casa, a mesa de jantar, para estudar, mesmo tendo um espaço próprio só para isso. Mas eu procrastinava, enrolava, sempre achando uma desculpa para não começar. Depois que decidi me desafiar com os 180 dias para criar a vida dos meus sonhos, percebi que vencer a procrastinação seria essencial. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu decidi arrumar o meu antigo estúdio de unhas, que hoje é o meu escritório e agora também meu estúdio de gravações. O espaço estava completamente entulhado, cheio de coisas acumuladas que eu nem usava mais. E no fundo, aquilo refletia exatamente como eu estava por dentro, cheia de bagunças internas e de pausas que eu nem entendia mais. Durante os últimos 3 meses, vivi um processo de luto muito intenso. Eu sequer tinha vontade de entrar nesse espaço. Me sentia desanimada, frustrada, com a procrastinação batendo a porta todos os dias, sempre deixando para depois o que era urgente, o que era importante. E com isso, a vida ia passando. Os meus objetivos iam sendo adiados, principalmente o de estudar, que era algo que eu sabia que podia mudar tudo. Mas quando eu olhei para esse espaço e decidi transformá-lo, eu entendi, mais do que arrumar um cômodo, eu estava arrumando minha vida. Eu decidi que esse ambiente seria sagrado, que aqui eu iria estudar, gravar, crescer e principalmente me comprometer com a Bruna que eu estou me tornando. A procrastinação é o hábito de adiar tarefas ou tomar decisões importantes, mesmo que tenha um resultado ou uma consequência negativa. E a pessoa que é procrastinadora vai adiar essas tarefas pelo momento prazeroso ou até mesmo se distrair facilmente e deixar de fazer o que precisa ser feito para ficar fazendo o que te dá prazer, ficando no celular, ou assistindo Netflix, ou fazendo tudo aquilo que na cabeça dela é o mais fácil, é o mais confortável. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrita, já se inscreve aqui no canal para acompanhar esses 180 dias de desafio para criar a minha vida dos sonhos. E como você pode ver, se você já me acompanha, se você já é inscrita aqui no canal, como pode ver, estamos com um cenário novo, com um cenário arrumado. Não que o outro não estivesse, né? Um cenário legal, bonito, mas como vocês puderam ver no início do vídeo, estava muito bagunçado, tinham muitas coisas que precisavam ser jogadas fora e tomar essa iniciativa hoje de parar de procrastinar e me levantar com a decisão de fazer algo que iria mudar a minha vida positivamente. Então, quando a gente estar num ambiente organizado e limpo, a gente se sente mais motivado para fazer algo. E nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, já maratona, tá? Os vídeos anteriores, vocês podem ver que eu estava estudando na sala, na mesa de jantar. Então, a minha rotina de estudos talvez não estava sendo tão produtiva por conta do ambiente. Então, mudar esse cenário, arrumar esse cantinho aqui, que era o meu antigo estúdio e agora é o meu escritório barra cenário, né? Barra estúdio de gravações. Então, isso faz uma diferença, porque eu não estava nem conseguindo nem entrar
nesse quartinho, porque eu falava, ai, tá bagunçado, tá cheio de coisa, então eu não me sentia confortável para sentar aqui e estudar ou gravar, por exemplo. Então, a procrastinação faz isso, faz a gente deixar e deixando e deixando e deixando de fazer as coisas, e quando a gente vê, ou já acumulou demais ou a gente perdeu muito tempo. No início do ano eu criei algumas metas para esse ano de 2025 e a procrastinação me fez adiar muitas coisas, porque desde janeiro eu coloquei como meta várias coisas e principalmente a produção de conteúdo. E já estamos na metade do ano e eu não estava cumprindo isso. Então, hoje eu, mesmo cansada, mesmo, sabe, com dor de cabeça, mesmo com o corpo físico cansado, querendo dormir, eu passei o dia inteiro arrumando o quarto, botando aqui, né, esses papéis de parede. Foi cansativo, mas mesmo eu levando um dia inteiro para fazer isso, no final do dia, à noite, eu me proponho a gravar o conteúdo, porque eu sei que é algo relevante para minha vida. E muitas vezes eu perdi muito tempo com coisas irrelevantes. E a procrastinação é isso. A gente estar sempre adiando e deixando de lado até mesmo os nossos sonhos. Não somente uma arrumação, né? Usando aqui como exemplo, mas se algo tão simples ou até banal para algumas pessoas como arrumar um ambiente, arrumar uma casa, imagine na nossa vida, sabe? O que é que a gente procrastina na nossa vida. E muitas vezes nós estamos condicionados com a crença e com a mentalidade de fazer as coisas que são mais fáceis, que não nos deem trabalho. Eu ouvi essa semana de uma profissional lá do salão onde eu trabalho, porque eu trabalho dentro de um salão, eu subloco a sala. E essa profissional desse salão, ela estava em uma conversa com outra profissional e eu estava passando um cafezinho. E eu estava ali passando o cafezinho e estava escutando o que elas estavam conversando. E ela falou a seguinte frase para outra profissional: Você sabe que eu não gosto de fazer nada que me dê muito trabalho. E eu ouvi aquilo e continuei fazendo meu cafezinho e não pus a minha opinião, mas logo eu pensei, por isso que as pessoas não crescem, por isso que as pessoas estão no lugar onde elas estão, porque elas não se propõem a fazer o que dá trabalho. E realmente, tem coisas que são chatas mesmo, que dão muito trabalho de fazer. Estudar dá trabalho, fazer vida dá trabalho, mas o que dá trabalho é o que vai talvez fazer a sua vida mudar. Então, isso aqui para mim não é difícil. Difícil é pegar ônibus cheio todos os dias, sabe? Difícil é querer comer uma coisa diferente e não poder comer. Isso para mim é difícil. Então, difícil é você trabalhar 8 horas por dia e no final do mês você só receber R$ 1.500. Isso para mim é difícil. Então, a nossa mentalidade faz com que a gente se distancie ou evite tudo que for desafiador. E aí, por isso, nós entramos nesse ritmo hipnótico que é a procrastinação. E muitas vezes a procrastinação vem de 3 pilares que talvez estejam travando você, que é o medo de fracassar, o perfeccionismo e a falta de motivação ou de clareza. Nós, seres humanos, temos diversos medos, e dentre um desses é o medo de fracassar. Quando fracassamos em algo, é a prova conclusiva de que os nossos planos e objetivos estavam errados. O fracasso ele nos mostra
que nós estamos em hábitos que não estão nos levando para a vida dos sonhos. Então, podemos ver a luz no fim do túnel do poder do fracasso, que é ter a oportunidade de testar a nós mesmos, de mudar os nossos hábitos e seguir rumo à nossa vida desejada e criar a nossa vida dos sonhos. Do autoconhecimento e nos melhorando como pessoa, e que talvez se não tivéssemos fracassado, nós nunca iríamos aprender com os nossos erros e não iríamos poder desfrutar da verdade de que os nossos hábitos e a nossa forma de levar a nossa vida estava totalmente errada. O fracasso nos ensina a entender a força da autodisciplina. Uma pessoa que não domina a si mesma, ela não pode liderar ninguém, ela não pode ser líder. Então, uma das coisas que mais me fizeram entender durante esse processo e durante fracassar, sabe? Me sentir fracassada e me sentir frustrada foi entender que essa autodisciplina ela precisa internalizar dentro de mim, pois se eu desejo ter uma empresa, se eu desejo criar novos hábitos e mudar a minha vida de hábitos saudáveis, de alimentação, de exercícios físicos, eu preciso ter disciplina, eu preciso liderar a mim mesma, eu preciso dominar a mim mesma. E quando a gente conhece a autodisciplina, a gente entende que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, somente a gente pode fazer aquilo que a gente deseja e aquilo que é possível para mudar esse quadro, esse estágio, essa procrastinação. Não importa quantas vezes você fracassar. O que vai importar e vai determinar é o quanto você aguenta e não desiste. Porque eu falei aqui a vocês que venho de uma sequência que eu construo hábito, construo autodisciplina, paro, retrocedo. Isso vem consequentemente durante anos e anos. Então eu estou criando algo onde eu consiga me fixar e manter o equilíbrio, manter independente das situações, independente das adversidades, a minha mentalidade, ela precisa estar tão forte aonde pode estar acontecendo o caos, mas eu consiga ter uma inteligência emocional, que eu consiga não deixar com que essa situação mude totalmente o meu hábito e a minha disciplina, entende? Então, o importante aqui não é nunca fracassar, mas sim não desistir, porque existem inúmeras pessoas, e se nós formos nomear aqui pessoas que alcançaram sucesso, elas fracassaram inúmeras vezes. Então, o importante realmente é ter resiliência, não desistir, persistir. Eu digo a você que eu estar gravando aqui é uma forma de não desistir. Eu anteriormente, há um ano atrás, eu excluí o meu canal, onde eu já tinha 5.000 inscritos, e eu já tinha esse canal desde 2014. Porém, esse canal eu criei muitas coisas, eu não tinha constância. Enfim, era um canal bem antigo, onde eu falava de muitas besteiras e muitas coisas aleatórias. E quando eu perdi o meu negócio, quando eu fracassei, quebrei a minha empresa, eu excluí todas as minhas redes sociais. E uma delas foi aqui, o canal do YouTube, e agora eu estou recomeçando do zero. Então, isso é uma forma de resiliência e não desistir, mesmo após ter fracassado. E outra coisa é o perfeccionismo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que a boca secou. Bom,
O perfeccionismo, ele tem o seu lado bom, porque muitas vezes nós nos empenhamos em ter excelência para entregar um resultado, né? Eu vou falar aqui de trabalho, né? Por exemplo, eu faço unha, então eu tenho esse perfeccionismo de querer entregar um serviço de qualidade, de excelência, para que a cliente ela se sinta satisfeita e ela também volte fazer a unha comigo. E esse é o lado bonzinho do perfeccionismo. E por outro lado, o perfeccionismo ele tem um lado monstro que nos leva a baixa autoestima, a comparação. A gente deixa de fazer algo porque se sente inferior, porque se sente incapaz. Então, quando a gente olha para um vídeo de outra pessoa, para o cenário de outra pessoa, aqui eu venho falando também agora sobre mim, tá? Porque quando eu queria gravar vídeos, queria viver, né, essa vida de gravações de conteúdo, eu falava, eu não tenho tripé. Eu não tenho um cenário legal. Eu não tenho uma luz legal. Porque não sei quem tem um cenário legal. Mas porque não sei quem tem recurso. Porque não sei quem tem um microfone legal. E isso fazia com que eu não me colocasse à frente de fazer. Então, o perfeccionismo faz com que a gente paralise, com que a gente fique se comparando o tempo todo, e isso é ruim, sabe? Então, a gente precisa entender que legal fazer algo com excelência, mas é necessário começar com o que tem. Lembra daquela frase? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Então, essa é de fato é uma verdade. E muitas vezes as pessoas elas dão desculpas, né? De que precisam disso, precisam daquilo, mas mesmo assim, tendo tudo, elas não fazem. Então, o perfeccionismo, ele nos paralisa e nos faz nos comparar com o outro e nos deixando para baixo. Eu digo a vocês que isso tudo faz com que a gente cria a crença de que nós não somos bons o suficiente. O conteúdo tal da pessoa é melhor do que o meu. Porque a minha voz não vai ser ouvida. Isso tudo faz com que a gente fique desmotivado. E analisando realmente tudo isso e de como isso afetou a minha vida, eu consigo agora entender que talvez o fracasso, o perfeccionismo nos paralise porque nós não temos o motivo certo, porque nós não temos clareza do que nós queremos. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é a motivação e clareza, que é o motivo. A motivação, aqui eu não estou falando sobre motivação de estar motivado a arrumar o quarto, não, mas estar com uma motivação direcionada. Todas as pessoas, elas têm um motivo, tá? Mas os motivos são diferentes, tá? Mas são motivos diferentes, talvez pelas mesmas atividades ali que elas fazem. Por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Um exemplo aqui. Existem dois tipos de pessoas que vão para academia. Uma pessoa que vai para academia, uma dessas duas, vai para academia para ganhar massa muscular, porque ela quer ficar malhadona, ela quer ficar paniquete, ela quer ficar torada, traçadona. E outra pessoa, e a segunda pessoa que está indo para academia, ela simplesmente ela não malha para ter um corpo sarado. Ela só quer ter saúde. Ela sabe que aquilo ali, fazer 30 minutos, 20 minutos de exercício, vai fazer com que a saúde dela melhore. Então, você entendeu que ela está fazendo aquela atividade, mas ela tem o motivo dela. Eu estou indo para tal lugar porque o meu motivo é tal. Você estuda
porque você precisa passar na prova. Muitas vezes você não está motivado a estudar, mas você está motivado com o resultado que o estudo vai te levar. Você está motivado a realizar a prova, tirar uma nota boa e se formar. Então, entender o seu motivo, ó, o meu motivo é tal, mas para eu chegar nisso, eu preciso passar pelo processo. E é nesse processo que muitos de nós nos perdemos, porque nós não temos essa clareza. E até mesmo fazendo esse vídeo, eu falei, nossa, o quanto eu não tinha esse motivo claro, o quanto eu não tinha entendido a minha real mensagem, e o meu propósito de fato. Algumas pessoas entenderão esse motivo muito mais rápido, outras precisarão passar pelo processo de fracassar, passar pelo processo de errar para poder aprender. E realmente é um aprendizado solitário, é um processo solitário ruim de autoconhecimento, de processos internos para que depois possa externar, né, ser colocado para fora. E hoje os meus motivos aqui nessa plataforma, uma delas é concluir esses 180 dias, tá, que eu criei para me desafiar, esse desafio que é 180 dias criando a minha vida dos sonhos, tá? Essa inspiração de vídeo eu peguei de outras pessoas aqui na plataforma, mas eu adaptei para minha realidade e esse desafio é para que eu possa ter constância nas gravações aqui de conteúdos, porque se você não sabe, eu já tive um canal aqui no YouTube. Esse canal aqui no YouTube eu iniciei em 2014, porém eu falava de várias coisas diversas e desconexas, então só em 2020 para 2023, mas sem constância alguma, eu comecei a falar sobre unhas, sobre dicas de como fazer e de como se tornar um profissional nail design. Porém, em 2023, quando eu fechei o meu negócio, eu tive burnout, eu já estava com esse canal, já tinha 5.000 inscritos, mas ainda não tinha batido as 4.000 horas, porque eu não tinha constância, então eu não tinha ali concluído as etapas para monetizar. Então, de uma forma absurda e uma atitude inconsequente, eu excluí o meu canal e como uma forma de excluir toda a minha história, daquilo que eu tinha conquistado, de sumir do mapa mesmo. Então, essa foi uma crise que eu tive de burnout. Então, se vocês quiserem também esse tópico, comenta aqui para que eu possa também falar mais sobre isso aqui no canal. O outro motivo que eu tenho é inspirar, né? Inspirar você, falar das minhas experiências, para que talvez você se junte a mim nesses 180 dias do desafio, ou que você só se inspire mesmo pelas minhas palavras, pela minha história. Então, esse também é um dos motivos. O terceiro motivo aqui na plataforma, claro, é monetizar. Então, eu estou usando essas estratégias para poder chegar ao objetivo, que é o motivo de monetizar também. Então, você pode ter vários motivos dentro da sua perspectiva do que você deseja alcançar. Por exemplo, você não estuda a faculdade, né? Você não está estudando simplesmente porque você ama estudar. Você não ama estudar. O seu motivo é simplesmente pegar o diploma. Então, o processo para que você pegue o diploma é estudar. Então, às vezes, trilhar esses caminhos é necessário para alcançar o objetivo. Então, não tenha medo de fracassar, porque é no fracasso que você consegue ver o erro e consegue recalcular a rota para ir em direção ao rumo desejado. Não exija a perfeição, porque perfeição você não pode dar. O único que veio aqui nesta terra, que foi perfeito, foi Jesus Cristo. E ele morreu na cruz para nos salvar.
por conta dessa perfeição. Então, nós somos meros mortais, meros pecadores. Então, nós não seremos perfeitos. Então, tira isso da sua cabeça que perfeição não vai existir. Começa do jeito que dá, faz do jeito que você pode. E sim, tenha o seu motivo muito bem esclarecido para que você consiga criar metas estratégicas para que você consiga alcançar esse objetivo e eliminar todas as distrações. Então, entendendo esses 3 pilares, você vence a procrastinação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!